pessoal, espero que todos estejam bem. Obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Conforme vimos nos outros vídeos, estamos fazendo alguns vídeos bem simples, para que mesmo as pessoas que não tenham muito conhecimento em tecnologia, em uso de ferramentas do Office, possam conhecer. E nesse vídeo a gente não vai fugir desse padrão, então a gente vai apresentar aqui o Microsoft Excel, que faz parte da suíte de escritório, das ferramentas de escritório do Microsoft Office. Então, o Office é uma ferramenta que utiliza basicamente tabelas, mas serve para fazer uma infinidade de atividades. Então, nós vamos mostrar nesse vídeo essa parte do Excel, seus botões, suas tabelas, e nos próximos, porque não vai dar tempo da gente mostrar tudo em um só, vamos mostrar como fazer uma planilha do zero. Então, nós vamos seguir nessa linha. E, novamente, quando terminarmos, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa que queira ver novamente ou que queira ver mais a fundo, é só estar entrando em contato que nós vamos estar explicando. Então, vamos lá. Aqui nós temos, como já disse, conhecendo o Excel. Então, o Excel é uma ferramenta de tabelas. Então, isso é uma tabela, ok? Então, dentro da tabela nós temos aqui as colunas, são a vertical, e linhas que são na horizontal. Então, a inserção ou encontro de uma linha com uma coluna vai se chamar de célula. Então, nós temos aqui essa célula chamada B2, ok? Porque está na coluna B e está na linha 2. C3, D3, A1 e assim sucessivamente. Então, novamente, colunas, linhas, célula, e o conjunto disso é uma tabela, ok? Temos aqui alguns botões, algumas abas que a gente vai mostrar para vocês agora. No menu aqui da página inicial, nós temos, assim como lá no Word, o tipo da fonte ou da letra, né? O tamanho, aqui os botões para aumentar e diminuir, negrito, itálico, sublinhado e assim sucessivamente, igual lá no Word. Os mesmos botões aqui, ok? Então essa parte, aqui o pincel de formatação, que ele copia o mesmo modelo e cola em outro lugar. Posso copiar, selecionar aqui, clicar no pincel de formatação e transformar essa célula com um modelo igual a essa primeira. Beleza? Então nós temos aqui parte de texto, como eu disse. Temos formatação condicional, que é o modelo da tabela que vocês querem criar, dos botões. Então, funciona dessa forma. Os tipos de tabela que já tem aqui já criado, com as cores separando direitinho para ficar mais visível. O estilo das células. Ó, você vai passando em cima e ele vai te mostrando como você pode utilizar esse recurso também. Então, da mesma forma. Então, aqui nós temos o botão de inserir, pode inserir mais células, mais linhas na planilha, mais colunas, inserir a planilha inteira. Então, inserir, excluir, formatar, ok? Aqui nós temos o botão de soma, média, contar números, máximo, mínimo
e outras funções. Então, nós temos várias funções, nós vamos olhar isso mais para frente. Então, nós temos como classificar, que é uma forma de você, quando tem uma tabela, conseguir selecioná-la e filtrar a coluna ou a linha, a forma que você achar melhor. Então, o botão de localizar e selecionar. No inserir, nós temos, aqui a gente tem um botão interessante, ó. Quando nós queremos juntar algumas células para ficar um espaço maior, você seleciona as células que você quer, vem aqui nesse botão e manda mesclar as células, ou seja, ela vai transformar todas essas em uma só. Então, selecionou, vem aqui e ela fica por inteiro. Se você não quiser, você vem aqui e clica de novo, ou clica na setinha de desfazer. Ó. Ok? Então, aqui, quando você insere um texto que ele não vai caber numa só célula, e ele não vai ultrapassar as células, você clica nesse botão, que ele vai quebrar o texto até e aumentando a célula até caber. Ok? Então ele aumenta toda a célula. Não quis, volta aqui, desfaz. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente consegue modificar a orientação do texto. Então, cada setinha que você vê aqui é o formato que o texto vai ficar. Acima, abaixo, inclinado para cima, inclinado para baixo, vertical, assim sucessivamente. Inserir, você vai conseguir inserir uma tabela dinâmica recomendada, ilustrações, que do mesmo jeito lá do Word, ó, que eu falei, tem imagens, formas, ícones, modelos 3D, que são os avatares, Smart Art, que a gente comentou lá no Word também, e imagens instantâneas que você pode tirar uma foto na hora e inserir. Suplementos que a gente pode inserir, gráficos. Então nós temos todos esses gráficos aqui, ó. Vendo? Gráfico de colunas, gráfico de barras, pizza, gráfico de dispersão, combinação e radar. Então, e aqui a gente tem mapas, ok? Bem estilo mapa mundi mesmo. Aqui nós temos outros gráficos, os mapas em 3D, colunas que a gente quer selecionar, linhas, ganhos e perdas, layout da página, assim como lá no Word a gente consegue transformar, minimizar a margem, modificar o tamanho, a orientação, forma de impressão, a quebra das páginas, ele aparece exatamente marcando onde essas páginas vão ser quebradas. Vamos voltar aqui, que eu acho uma parte interessante, a parte de inserir gráficos. Então nós podemos fazer algumas avaliações. Então nós temos aqui algumas linhas numa mesma coluna. Pode ser uma tabela grande aqui e nós selecionaríamos quais que apareceriam no gráfico. Beleza? Então nós temos aqui valores. Ok. Então nós
Nós vamos selecionar isso aqui. Inserir um gráfico, botão de colunas aqui. E ele vai aparecer exatamente aqui as colunas, coluna e a linha. De acordo com o que eu for modificando aqui, ele vai mudando esse gráfico, ok? Então, só para mostrar para vocês como funciona, se eu quiser modificar ele aqui, eu posso ir modificando. Se quiser alterar cores do gráfico, eu altero, ok? Então, aqui é a inserção do gráfico. Layout da página, mostramos anteriormente. As fórmulas que já tem prontas, função, autossoma, fórmulas que foram usadas recentemente, fórmulas financeiras, lógica, texto, data e hora, pesquisa e referência e outras funções. Funções matemáticas, tá? Um gerador de nomes, você define alguns nomes. Rastrear precedentes, mostrar fórmulas, verificar erros, fazer comparação entre colunas. Os dados, quando você recebe um tipo de tabela, você pode convertê-la. Normalmente, quando a gente gera tabela em um sistema, ele gera uma fórmula CSV, um modelo CSV, e você transforma isso, clica na coluna que você quer, clica em dados, vê se estava em CSV, e você vai transformar esse material que você recebeu, que não estava visível, legível ao olho nu, então ele coloca num formato que você consiga entender. Então temos aqui os filtros, a classificação, a ordenação, as consultas, a atualização. A tabela, quando você vai transformar, ela pode estar, como eu disse, CSV, pode vir da web, pode ser uma tabela de intervalo, pode clicar aqui em obter dados, então de onde ele estiver, de um arquivo, banco de dados e de demais fontes. Em revisão, assim como lá no Word a gente consegue revisar ortografia, dicionário, fazer pesquisas, tradução, você consegue proteger as planilhas e as pastas com senha. Então, se você quiser proteger, aqui você consegue proteger com uma senha e que só você vai ter. Você pode proteger o documento inteiro, pode proteger alguma linha, alguma coluna ou o documento total. Se for numa pasta, a mesma coisa, você seleciona a pasta e coloca uma senha. Beleza? Consegue editar os intervalos, consegue ocultar. Se você clicar em cima do número da linha, você consegue movimentar a linha para colocar no tamanho que você deseja. A coluna, da mesma forma, você consegue movimentá-la, ok? Consegue colorir uma célula da cor que você quiser, consegue selecionar uma coluna inteira, uma linha inteira e colocá-la da cor que você desejar, só vir no baldinho de tinta, assim como no Word, ó. E coloca a cor que você quiser. Na coluna a mesma coisa, vem no baldinho, seleciona a cor que você achar que deve ter, ok? Então paramos em revisão. Exibição é a forma que você quer exibir a sua tabela. Quebra de página, layout, é bem parecido com o layout de páginas, tá? Então, barra de fórmulas, linha de grade, as janelas, pode aumentar e diminuir o tamanho, fazer o zoom, e pode inserir mais cálculos, pode congelar painéis, ou seja, se eu quiser colocar
um cabeçalho e quiser proteger esse cabeçalho, para ele não se movimentar, eu vou conseguir com que ele fique visível. Coloco minhas informações aqui, venho em exibir, congelar painéis. Então, congelar uma linha, ó, ela fica parada. Eu movimento tudo e a linha com o meu cabeçalho fica parada. Se eu quiser fazer aqui na coluna, da mesma forma, só que eu vou ter que selecionar e congelar, ok? Então, o vídeo está ficando extenso. No próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer uma planilha de controle doméstico, ok? Continuem conosco aí, já voltamos no próximo vídeo. Obrigado por estarem comigo, por assistir esse vídeo. Curtam, comentem e vamos dar sequência no próximo vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui.